Olá, irmãos, é uma honra, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez no canal da IPB de Ubatuba. Eu sou Alessandro e no vídeo de hoje vamos falar a respeito do ladrão arrependido, o ladrão na cruz arrependido ao lado de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o ladrão também que não se arrependeu, mas o nosso foco maior será no ladrão arrependido, ok? Vamos começar então lendo o texto bíblico, irmãos, que se encontra em Lucas 23, do 39 ao 43, e diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavras maravilhosas, que palavras abençoadoras, que palavras confortantes e consoladoras. Quantas almas já não foram consoladas por essas palavras? Quantas almas, quantas pessoas já não sentiram gozo e paz no coração ao se recordar que, não obstante terem cometido muitos pecados, ainda assim o Senhor as perdoa. E ainda assim o Senhor tem um céu preparado para elas. Quantas pessoas não têm chegado ao conhecimento da verdade por meio desse texto, por meio dessa palavra tão abençoadora que nós temos lido neste momento? Observe, irmãos, que onde o Evangelho de Cristo for pregado, esses versos serão amados, honrados e mantidos na memória. Assim, óbvio, como toda a palavra de Deus, mas para muitos esses versículos têm um lugarzinho especial no coração. E nós vamos ver nesse vídeo algumas verdades contidas nessa passagem. E a primeira das verdades que nós vamos ver é o poder e a boa vontade de Cristo para salvar pecadores. Observe, irmãos, não haveria alguém naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, no estado mais desesperador e sem solução que aquele ladrão na cruz. Observe, condenado, julgado, condenado, crucificado, prestes a morrer, prestes a desfalecer, prestes a perder a vida. Óbvio que ele estava naquele local, estava recebendo aquele castigo porque ele era um malfeitor, ele era um homem perverso, ele era um ladrão, talvez fosse até um assassino. Observe que a palavra diz, evangelistas Mateus e Marcos afirmam que ambos os ladrões que estavam ali na cruz blasfemavam e insultavam o Senhor. Porém, Lucas é bem específico ao falar que aquele homem, e disso nós depreendemos que ele blasfemava e insultava, porém, em determinado momento ele reconheceu, ele caiu em si e percebeu que aquele homem, de fato, era o Cristo, Filho do Deus vivo. Observe, ele voltou-se para o Senhor como numa espécie de oração, ele parou de insultar, parou de blasfemar, como estava fazendo, e se voltou ao Senhor. E pediu para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Pediu que Jesus cuidasse da alma dele. Ele sabia sim que estava perdendo a vida, porém, ele creu que havia uma vida futura e que há uma vida futura. E nessa vida futura ele pediu para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquela mesma hora, naquele momento do pedido, Jesus não protelou para conceder o perdão. Jesus não falou: daqui a pouco eu perdoo, melhora a sua vida, porque não teria como melhorar. Melhore suas atitudes, melhore seus atos. Não, porque não tinha mais jeito. Aquele homem, independente do que ele tivesse feito, independente dos crimes que ele tivesse cometido, o Senhor o perdoou imediatamente. Pediu perdão, imediatamente o Senhor o perdoou. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, o Senhor o perdoou todos os pecados, o purificou, o lavou, o limpou, o redimiu, o remiu e o recebeu de forma graciosa. Justificou aquele homem gratuitamente, imediatamente, completamente, totalmente, e lhe deu um título.
filho de Deus, servo de Deus, salvo em Cristo Jesus. Naquele momento em que aparentemente tudo estava perdido, aquele homem recebeu o título de filho de Deus. Porque a palavra diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aquele homem creu em Deus. Creu no Senhor Jesus, mesmo em seus últimos momentos, mas ele creu. E o Senhor o perdoou imediatamente. É interessante, irmãos, que quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar nenhuma outra pessoa para quem o Senhor fale, dirige essas palavras. Hoje estarás comigo no paraíso. Pode procurar todos os santos do Antigo Testamento, todos os santos do Novo Testamento. Para nenhum outro, o Senhor fala assim diretamente. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem teve um privilégio. É óbvio que, muito embora o Senhor não diga exatamente essas palavras, claro que a partir do momento em que o santo, em que o servo de Deus, em que o filho de Deus morre, ele está sim com o Senhor no paraíso. Mas aquele homem ouviu diretamente dos lábios do Senhor: hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Nossos pecados foram perdoados. Seus pecados foram perdoados? Te pergunto. Você já crê em Deus? Você já serve a Deus? Já segue a Deus? Se não foi ainda perdoado, se não foi ainda salvo, se ainda não creu, é esse Jesus Cristo que nós te apresentamos. Te apresentamos nesse dia a salvação completa, gratuita em Cristo Jesus. Independente do que você tenha feito, independente dos pecados que você tenha cometido, até mesmo independente dos crimes que você tenha praticado, Jesus vai te perdoar. Basta tão somente que você se volte para Ele de todo o coração. Siga os passos do ladrão arrependido. Siga os passos daquele homem, daquele pecador que se arrependeu. Sim, como nós dizemos, aos 45 do segundo tempo, mas se arrependeu, creu em Cristo e obteve a salvação. Esse é o Jesus compassivo, misericordioso, bondoso, amoroso. Nunca vai te perguntar: te perdoo, mas o que você fez? Te perdoo, mas e aquilo lá que você cometeu? Nunca vai falar isso para você. Ele simplesmente te perdoa e ponto final. Basta tão somente que você se arrependa de todo o teu coração. Uma vez que você se arrepende, a palavra diz que ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Está em Isaías 1:18. Jesus te purifica. Limpa tuas vestes espirituais. Tuas vestes podem estar manchadas, enlameadas, abarrotadas de sujeira, porém o Senhor as limpa, as lava e te dá vestes espirituais mais brancas que a neve, alvas mais que a neve, por meio do sacrifício salvífico que Ele ofertou-se a nós na cruz do Calvário. Ele próprio se entregou, Ele próprio se deu em favor de nossos pecados, como propiciação por nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Esse é o Jesus que nós cremos. Pronto para te perdoar, com as mãos estendidas para te dar o perdão. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que se alguns são salvos na hora da morte, outros não são. É uma lição que não deve ser ignorada. Uma verdade que não deve ser ignorada. Observe, um foi salvo para que ninguém se desespere, mas só um, para que ninguém se iluda. Sim, havia dois, um foi salvo, para que nenhum de nós se desespere. Independente do que temos cometido, não nos desesperemos, porque o Senhor está sempre pronto a nos ofertar o perdão e a purificação de nossos pecados. Amém. Não nos desesperemos, mas também não nos iludamos, porque embora tivesse ali dois ladrões, somente um foi perdoado e o outro foi condenado. Um foi salvo para que ninguém se desespere, mas só um para que ninguém se iluda. Muitas vezes nos esquecemos de que havia ali dois ladrões e falamos tão somente a respeito do conforto que Cristo nos dá na hora da morte, da salvação que Ele nos oferece, mas não nos esqueçamos também do exemplo negativo do ladrão que não se arrependeu. Esses versos
nos dizem em alta voz que apesar de algumas pessoas se arrependerem e se converterem no seu leito de morte, não podemos concluir que isso se dará com todas as pessoas. Nós percebemos muitas pessoas realmente caindo em si, falando: eu preciso me arrepender, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso melhorar, eu preciso me converter, porém nunca cumpre essa promessa. Eu vou melhorar, vou procurar não pecar, eu vou procurar servir a Deus, mas muitos têm o quê? Procrastinado o próprio arrependimento, têm deixado o arrependimento para depois, como se nós tivéssemos o total domínio de nossos dias, como se nós fôssemos senhores de nós mesmos, como se nós soubéssemos o que vai acontecer conosco amanhã. Muitos supõem que podem se voltar a Deus quando quiserem, mas nenhum homem tem o direito de abusar das misericórdias de Deus e presumir que poderá arrepender-se quando bem entender. Não adie aquilo que diz respeito à tua alma. Se há um assunto urgente com o qual nós devemos nos preocupar, é com a nossa alma. É com a nossa comunhão com Deus, é com o nosso relacionamento com Deus. Como nós temos falado, não importa o que nós fizemos, Ele vai nos perdoar. Mas para isso é preciso que nós nos arrependamos. Preciso que nós nos voltemos a Ele. Que nós reconheçamos sim que Ele é nosso Senhor. E que nós precisamos imediatamente do seu perdão. E necessitamos imediatamente de reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Jonathan Edwards cita no seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, que entre nós e o inferno há somente a misericórdia de Deus. Nós somos como um inseto pendurado por uma teia, e essa teia está nas mãos de Deus. Nada impede que nós caiamos, exceto a misericórdia do Senhor. E essa misericórdia, para essa misericórdia que nós temos que correr. É nessa misericórdia que nós temos que estar fiados. Nós temos que estar voltados para essa misericórdia e para o perdão que nós encontramos em Cristo Jesus. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Lembre-se, naquela cruz havia 2 ladrões. Um foi salvo para que ninguém se desespere, mas somente um para que ninguém se iluda. Terceira lição: o Espírito Santo guia as almas salvas de modo peculiar. Nós voltamos a atenção para o pecador arrependido, para o ladrão arrependido. Observamos o exemplo daquele homem que estava morrendo e obteve o perdão de Deus, mas muitas vezes nós não focamos nas nuances, não focamos naquilo que ocorreu no coração daquele homem, mesmo que em frações de segundo, mesmo que num breve espaço de tempo, num curto espaço de tempo, mas o que aconteceu com ele é aquilo que acontece no coração, na vida de todo salvo em Cristo Jesus. O Espírito Santo guia as almas salvas de um modo bem peculiar. O processo pelo qual você passou quando se converteu é o mesmo que ele passou. O processo pelo qual eu passei quando me converti a Cristo é o mesmo que aquele ladrão arrependido passou. Por quê? Primeiro, veja a firmeza da fé testemunhada por aquele homem. Bom, nós, quando nos convertemos, nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, lembra-te de mim. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele declarou sua fé no reino vindouro de Cristo, assim como nós também cremos. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Assim como nós, ele sabia, acreditava que Jesus era capaz de dar a ele uma vida eterna de glória. E firmado nessa crença, ele buscou a Jesus, ele orou a Jesus. Interessante também que aquele homem defendeu a inocência de Jesus. Perceba que ele disse o seguinte: mas este, disse para o outro ladrão, mas este, apontando Jesus, nenhum mal fez. Nós estamos aqui sim, porque nós estamos recebendo o castigo pelo nosso erro. Mas este, Jesus Cristo, nenhum mal fez.
Talvez até mesmo outras pessoas ali que assistiam à crucificação acreditavam sim que Jesus era inocente. Mas ninguém disse, ninguém afirmou de uma forma tão aberta como aquele homem moribundo na cruz. Aquele pobre ladrão arrependido. Ninguém falou como ele. E quando foi que isso aconteceu? Quando toda a nação estava negando a Cristo. Quando toda a nação havia gritado: crucifica-o, crucifica-o. Não temos rei senão César. Toda a nação proclamando: crucifica ele. E aquele ladrão na cruz, naquele momento, falou: esse homem nenhum mal fez. Eu e você, ô companheiro ladrão, nós estamos aqui porque estamos recebendo o castigo que merecemos. Mas este homem nenhum mal fez. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era o Senhor, reconheceu a inocência de Jesus, reconheceu que ele tinha o reino de glória, tem o reino de glória e vida eterna para mim e para você. Foi isso que aquele homem reconheceu, assim como nós também reconhecemos. Em segundo lugar, veja o senso de pecado que tinha aquele ladrão. Ele disse, como eu já falei, nós recebemos o castigo que nossos atos merecem. Perceba, nós recebemos o castigo que nossos atos merecem. Ele reconheceu a sua própria impiedade. Reconheceu a sua própria pecaminosidade. Ele não tentou se justificar. Ele não tentou dar desculpa para a sua maldade, como muitos fazem, né? O ladrão é uma vítima da sociedade. O homicida é uma vítima da sociedade. O meliante é uma vítima da sociedade. Reconhecemos a pecaminosidade existente no coração de todo homem. Aquele homem reconheceu que não era um coitadinho. Tá? Ele reconheceu que não era um pobre coitado. Ele reconheceu: eu sim sou um criminoso, eu sim transgredi a lei dos homens, transgredi a lei de Deus, e esse castigo que eu estou recebendo é justo. Consciência da própria pecaminosidade. Ninguém se converte se não tiver consciência da sua pecaminosidade. Ninguém se converte se não tiver consciência do quanto é falho diante de Deus. Na verdade, o primeiro passo, vamos dizer assim, para a conversão é reconhecer: Senhor, eu sou um pecador. Preciso de Ti e preciso do Teu perdão. Poucos estão dispostos a reconhecer que são grandes pecadores, miseráveis pecadores. Poucos estão dispostos. Tem muita gente que se acha o bom, tem muita gente que se acha o santo, tem muita gente que se acha o santo dos santos, tem muita gente que se acha o melhor dos crentes, totalmente diferente dos grandes santos de Deus que viveram no passado, que reconheciam sim a sua pecaminosidade, reconheciam sim a sua dependência inteira e total de Deus, de Jesus Cristo. Mas aquele homem também demonstrou amor pelo seu companheiro, mesmo que de maneira implícita. Disse assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Não há maior evidência da graça que essa. A graça demove o homem de seu egoísmo e faz com que ele se preocupe com a alma dos outros. Puxa vida, você não teme a Deus? Observe a situação que nós estamos. Você aí todo lascado numa cruz e mesmo assim você não teme a Deus, estando sob igual sentença. Você vai, mesmo à beira da morte, você não reconhece que Ele é o Senhor, que há um Deus Salvador, que tem um lugar de delícias preparado para os salvos e uma condenação preparada para os ímpios. Mesmo assim, à beira da morte, você não reconhece. Seria bom que se você se convertesse e reconhecesse que esse homem nenhum mal fez. Nenhum mal esse homem fez. Seria bom. É muito doído, irmãos. Muitas vezes as pessoas, com referência a um ente querido ou conhecidos, a chamada evidência do leito da morte, né? Do leito da morte. Ah, mas ele era convertido. Ah, ele se converteu ali na beira à beira da morte, né? Ah, porque eu falei para ele orar comigo, ele orou e foi pro céu. Não é bem assim que funciona. Lamentavelmente, sinto te dizer que não é bem assim que funciona. Não é porque você quer que a pessoa vá para o céu que ela vai.
É necessário que ela, por si, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. É necessário que, por si, ela reconheça que somente Jesus Cristo salva, somente em Jesus Cristo há salvação. Observe que muitas dessas orações feitas por um moribundo na cama, muitas vezes são o quê? Resultados do medo. Não são algo da profundeza do coração, não são algo referente a um arrependimento sincero. Ela simplesmente, muitas vezes, repete uma oração de forma mecânica, com medo, tá? Ou meramente por conta de um líder religioso ou de um amigo ali ansioso fazer uma oração e pedir para ela repetir, ela simplesmente repete. Mas a questão é se houve arrependimento de todo o coração. Não é repetindo uma oração de forma mecânica no leito da morte que a pessoa vai ser salva em Cristo. É necessário que haja um arrependimento sincero de coração, conversão verdadeira a Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma prova básica disso é que muita gente que faz essa oração mecânica no leito da morte, por uma benesse, por uma bondade infinita de Deus, a pessoa se recupera e não morre. Óbvio que muitos realmente procuram, a partir dali, seguir a Cristo, servir a Cristo. Mas muitos que se recuperam de uma doença, retornam à vida que levavam antigamente. Prometem ali no leito da morte mudar de vida. Mas quando se recuperam, não mudam. Não mudam. Continuam vivendo como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse um Deus. Então é até lamentável nós falarmos assim, porque muitos de nós, muitas vezes nós cremos que porque nós pedimos para uma pessoa repetir uma oração, ela foi salva. Não é assim que funciona. Salvação não é algo mecânico. Salvação tem que brotar, é claro, primeiramente de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É necessário que haja arrependimento sincero por meio da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele mesmo implanta em nosso coração. Amém? Um outro ponto, quando um cristão morre, quando alguém que crê em Cristo morre, ele está imediatamente com o Senhor. Qual foi a resposta para Jesus àquele homem? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não falou que aquele homem ia dormir, ia repousar em Cristo, ia a sua alma ali entrar em um sono, e somente depois de um tempo ele iria para o paraíso. Ele falou, não, hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma expressão muito parecida com essa se encontra ali em Filipenses 1:23, quando Paulo expressa ali o seu desejo de partir e estar com Cristo. Ou seja, o que as Escrituras nos ensinam? Uma vez que nós partimos desse mundo, se nós estamos em Cristo, nós estamos imediatamente com Ele após a morte. Não tem espera, não tem um período de incubação, não tem. Imediatamente morreu, vai para o paraíso estar com Cristo. Os crentes estão com Cristo depois que morrem. E isso responde questões difíceis que de outra forma poderiam confundir a nossa mente. Não tema. Encoraje-se com esse texto. Se você está em Cristo, não tem o que temer, nem a morte. Uma vez que nós morremos, estaremos imediatamente no paraíso com Cristo. Cristo conosco. Amém? Uma última lição que nós extraímos desse texto é que o destino eterno da alma de todo homem está bem próximo. Veja bem, o destino eterno da alma de todo homem está bem próximo. Hoje, disse o Senhor ao ladrão arrependido, estarás comigo no paraíso. Ele não falou de um período distante. Não falou sobre esse gozo eterno como algo remoto, inalcançável, inatingível. Ele falou hoje. Nesse mesmo dia em que você está aqui pendurado na cruz do meu lado, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há um passo
nós deveríamos dizer. Há um passo entre nós e o paraíso ou o inferno. Há um passo entre nós e a eternidade. Observe, irmãos, que quando um ente querido nosso morre, enquanto nós estamos ali enlutados, enquanto nós estamos chorando, já pensou nisso? Enquanto nossos entes queridos partem, nós estamos ali preparando o enterro, preparando o velório, preparando uma série de coisas, preparando certidão de óbito, e o nosso parente já está com Cristo imediatamente. Se nós pensarmos nisso, teríamos muito menos motivo para chorar, né? Claro que nós choramos a saudade que nós sentiremos, choramos a ausência da pessoa que nós amamos, porém, se nós pensarmos que no momento em que ela morreu, ela está com Cristo, seria até motivo de gozo e não de tristeza. Porque, como nós dizemos, né, quando um santo morre, o irmão fulano foi promovido à glória, foi promovido às mansões celestiais, deixou esse tabernáculo terreno, perecível, e foi estar com Cristo no lar celestial. Isso é motivo de gozo, isso é motivo de alegria. Se nós somos cristãos verdadeiros, estamos bem mais perto do céu do que imaginamos. Hoje mesmo, se o Senhor nos tomasse a mim, tomasse você, tomasse qualquer um cristão, nós estaríamos no paraíso, nós estaríamos na mansão celestial com Cristo. A admirável terra prometida está próxima de você. No momento em que você fechar os olhos em fraqueza e dor, fechou os olhos em fraqueza e dor no ato da morte, imediatamente os olhos se abrem no descanso glorioso. Um descanso tal qual língua nenhuma é capaz de descrever, língua nenhuma é capaz de expressar. Estar com Cristo eternamente. Não há bênção maior que essa, não há gozo maior que esse, não há paz, tranquilidade e alegria maior que essa, estar com Cristo por toda a eternidade. Deixemos então algumas palavras de conclusão para mim e para você. Primeiro, esse vídeo, essa fala, pode cair nas mãos de algum pecador contrito, com o coração humilhado, quebrantado. Você é essa pessoa? Então aqui está um encorajamento para você. Observe o que fez o ladrão arrependido e faça o mesmo. Observe como ele orou. Observe como ele apelou ao Senhor Jesus. Observe que a resposta de paz que ele obteve de Jesus é: imediatamente, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Segundo, esse vídeo pode cair nas mãos de uma pessoa que seja orgulhosa e presunçosa, achando que a salvação depende unicamente dele. Se você é essa pessoa, tenha cautela. Veja como o ladrão impenitente morreu no mesmo estado em que viveu. E tome cuidado para que você não tenha semelhante fim. Apenas a título de orientação. Terceiro, este vídeo pode cair nas mãos de algum crente, cristão, professo em Cristo. Você é essa pessoa? Amém. Então tome o exemplo do pecador arrependido como medida para provar a sua própria religião. Veja se há fé e arrependimento verdadeiro no seu coração. A fé salvadora. Veja se há verdadeira humildade e amor fervoroso a Cristo no seu coração. Tome o exemplo do ladrão arrependido e se meça de acordo com as características que ele apresentou no texto bíblico que nós lemos. Quarto, esse vídeo pode cair nas mãos de alguém que esteja se lamentando por causa de crentes que partiram. Um ente querido, um irmão em Cristo, estimado. Se você é um desses, se conforte com esse trecho das Escrituras. Se conforte com essa passagem bíblica. Veja como seus amados estão em boas mãos. Estão nas mãos de Cristo. E quinto, esse vídeo pode cair nas mãos de um servo de Deus, já idoso, que se encontra preocupado com o futuro. Se você é um desses, veja que a partir desses versos, você está muito perto do seu lar celestial. Sua salvação está bem mais perto do que quando você creu no início da sua fé. Só mais alguns dias,
ou meses, ou anos, de labuta e tristeza. E o Rei dos Reis virá até você, e num momento o seu combate acabará, e haverá paz, paz eterna, gozo eterno no seu coração, na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Muito obrigado, irmãos, por assistir mais esse vídeo. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por suas orações. Muito obrigado pelo seu apoio. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que essa palavra tenha sido confortante ao seu coração, agradável ao seu coração, assim como foi ao meu, assim como tem sido ao meu coração. Tenho encontrado grande paz e consolo por meio dessa palavra maravilhosa, bem como por meio da palavra de Deus como um todo. Mas esse trechinho das Escrituras tem um lugarzinho especial no coração de muitos, né? Como eu disse no início, dentre os quais eu me incluo, porque nós reconhecemos que éramos pecadores miseráveis, que mereceríamos sim a condenação, porém o Senhor nos limpou, nos purificou, ouviu o nosso clamor, ouviu, sentiu, viu nosso arrependimento, viu que veio das profundezas do nosso coração, a dor que nós sentimos por sermos pecadores, nos perdoou, nos limpou, nos lavou, nos redimiu, nos deu vestes alvas mais que a neve e nos coloca para sentar em lugares celestiais, como diz a palavra de Deus. E por fim, tem um lar de delícias para nós preparado. Amém? Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado mais uma vez. Tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém? Beijo no coração.